E aí galera, como que vocês estão? Esse é um dos vídeos que mais me pedem, uma das perguntas que mais me fazem. Luca, qual é o meu dom? Que dom que eu tenho? Será que eu tenho o dom da fé? Será que eu tenho o dom de profetizar? Será que eu tenho o dom de curar as pessoas? Qual é o meu dom? E cara, eu vou falar o que eu penso sobre isso. Você pode tirar suas próprias conclusões. Nada do que eu falo pra você eu quero que você leve como verdade absoluta em nenhum dos meus vídeos. Eu quero que você busque na sua Bíblia, busque no Espírito o entendimento de todas as coisas, porque é Ele que te ensina todas as coisas. Então uma coisa pra te falar é o seguinte, você tem que entender uma coisa, você não tem dom nenhum, eu não tenho dom nenhum. A Bíblia diz que os dons são do Espírito, os dons não são meus. Outra coisa que me perguntam também é o seguinte, o Espírito Santo é a mesma coisa que os dons? Não, cara, o Espírito tem os dons. Então automaticamente quando você recebe o Espírito Santo, você recebe os dons com ele. Se você receber o Espírito Santo tem os dons, você automaticamente recebeu os dons. E é interessante e é importante você entender que os dons, eles não são o Espírito Santo. Em Lucas 4,18, Jesus diz assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ou seja, existe uma razão, existe uma função para o dom. E nós entendemos que os dons, eles são uma ferramenta de serviço, tanto para a igreja, quanto para as demais pessoas. Eu quero que você entenda uma coisa importante. Jesus fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Ou seja, os dons, eles são para o serviço da igreja e o serviço das demais pessoas. O Espírito Santo é para você. O Espírito Santo é para que você tenha um relacionamento e os dons funcionam em um relacionamento. É perigoso quando as pessoas começam a operar nos dons sem o relacionamento. É por isso que a gente vê tanta nego louco aí agindo e vendo as coisas acontecerem, mas não tem uma vida com Deus. Paulo, quando ele começa a escrever sobre os dons, ele escreve em 1 Coríntios de 12 ao 14 e ele começa a falar sobre os dons. Ele está falando no contexto da igreja e ele começa a falar do amor. É muito importante que nós tenhamos isso também. O fundamento dos dons é o amor e o serviço. A estrada dos dons é o amor. Ele tem uma razão para isso, é para serviço e esse serviço é feito através do amor. Eu acredito que os dons, eles são do Espírito, não são teus. Não tem como você ganhar os dons. A verdade é que os dons, eles são do Espírito, não tem como você dividir os dons. Mas eu acredito que tem como você crescer em uma fluência dos dons. Como você é mais fluente em algo que você sabe fazer porque você pratica mais nisso. Isso não significa que você nunca vai operar em outros dons, porque eu acredito que os dons, eles são manifestados segundo a necessidade que há no lugar. Por exemplo, quando Paulo fala para a igreja, para eles buscarem o dom de profecia, então ele está falando num contexto da igreja em que a igreja precisa da profecia. Ele fala para buscar o dom de profecias, porque não seria necessário para a igreja ali no momento, não seria muito frutífero que as pessoas falassem em línguas. Busque a profecia agora porque ela vai servir para a edificação de vocês. O dom de profecia ali naquele caso, ele servia para a edificação das pessoas. Ele fala assim, para buscar o dom de profecia porque era o mais necessário para o contexto da igreja. Mas, por exemplo, se a gente vai no hospital, talvez o dom mais necessário seja o dom de curar, dom de milagre, porque as pessoas precisam ser curadas. Então nós vamos e nós cremos no Espírito para que Ele manifeste os dons de cura. Talvez você conheça uma pessoa e ela precisa de uma palavra de conhecimento, a necessidade da pessoa é uma palavra de conhecimento, então o Espírito manifesta os dons da palavra de conhecimento. Isso não significa que os dons sejam teus, e sim que os dons são do Espírito. Outra coisa que eu quero falar sobre os dons também, não necessariamente você precisa falar em línguas para dizer que você é batizado no Espírito Santo. E eu não acredito que todos falam em línguas. Eu acredito que você, mesmo sem falar em línguas, você pode fluir em outros dons, porque falar em línguas é um dos outros dons que existe do Espírito Santo. Eu acredito que quando você recebe o Espírito, quando você recebe a Cristo, você automaticamente pode fluir nesses dons, porque os dons são do Espírito. Agora eu acredito também que nós temos que buscar uma fluência nesses dons, buscar uma prática nisso, aprender com o Espírito, aprender a fluir nisso. E essa é a busca pelos dons. Talvez uma pessoa ou outra, elas têm uma fluência maior, mas eu acho que é muito errado você falar assim, ó, eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom de cura. O dom é do Espírito Santo. Então nós podemos e devemos buscar em Deus mais o Espírito Santo. Buscar um relacionamento com o Espírito Santo, para que essas coisas possam acontecer. Isso você tem que ter na sua cabeça, cara, os dons eles não vão te satisfazer. Os dons são uma ferramenta para serviço da igreja e serviço de outras pessoas. O Espírito Santo é para você, para que você conheça o Espírito Santo, para que você tenha um relacionamento com ele. Milagres não vão te satisfazer. Operar os dons não vão te satisfazer. Fazer grandes prodígios não vão te satisfazer. O que te satisfaz é conhecer o Espírito Santo. E o relacionamento que você tem com ele é o que vai fundamentar você no dom, para que você opere de uma forma mais pura, para que você ande de uma forma mais real nesses dons e para que você alcance mais pessoas através disso. Aí você fala assim, Lucas,
eu devo buscar isso? Claro que você deve buscar isso. Quanto mais você vê que Deus é real, Ele pode te usar e Ele pode fluir através de você, mais você vai desejar esse Deus. Eu conheço os jovens que estavam entregues ao pecado, entregues a uma vida totalmente fora da vontade de Deus, e quando viram o poder de Deus, quando viram aquilo acontecendo, eles viram que Deus era real e que Ele podia operar através deles também. Quanto mais você conhece o poder de Deus, mais você opera nos dons, mais você quer conhecer esse Deus. E você entende que Ele que faz. Tipo assim, velho, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de Deus, e eu quero ver isso acontecendo. Mas isso não é pra mim, isso é pra alcançar as pessoas, pra servir às pessoas, pra que elas vejam o amor de Deus. Então nós vivemos no Espírito, nós andamos no Espírito, nós existimos no Espírito, nós operamos no Espírito. Todas as coisas são no Espírito de Deus. Todos têm uma parte no corpo de Cristo. E se não existir o amor, como Paulo fala, ele fala tanto no amor, essas partes não vão funcionar. Então é necessário que você caminhe com os dons do Espírito e o fruto do Espírito de mão dadas, para que você seja um verdadeiro cristão. Eu acho que as duas partes são necessárias. O fruto do Espírito na sua vida e os dons do Espírito para que você possa ajudar as pessoas do seu lado, servir as pessoas do seu lado. Eu espero que isso tenha te ajudado, eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre os dons e se inscreva no canal, deixe o seu like. Falou, falou, falou!